Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar então sobre prevenção combinada do HIV no SUS, fundamentos e desafios contemporâneos. Bom, meu nome é Igor Francisco Chagas, eu sou farmacêutico e mestre em medicamentos e ciência farmacêutica pelo UFMG. Eu fiz parte do meu mestrado no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, com a Bolsa de Salamanca da Espanha, e atualmente eu estou como doutorando em Epidemiologia em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública na Fiocruz, Rio de Janeiro. E também estou como prestador de serviço, colaborador da Organização Pan-Americana de Saúde, OMS, na coordenação de ST/AIDS e hepatites virais na Secretaria de Estado de Minas Gerais. Bom, vou tentar passar para vocês um pouco sobre a prevenção combinada ao HIV. Eu tenho um pouco mais de 10 anos de atuação no SUS, trabalho muito com doenças negligenciadas, infecções sexualmente transmissíveis, e hoje eu espero que eu consiga passar para vocês da melhor maneira possível as questões mais básicas assim sobre a prevenção combinada, ok? Bom, e antes de iniciar minha fala, eu não posso deixar de falar da Lei 2.894 de junho de 2014, que ela define como crime, a discriminação aos portadores do vírus do HIV e os doentes de AIDS. Eu não posso deixar de falar da mais recente lei, 14.289 de janeiro de 2022, que ela traz, ou ela torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição da pessoa que vive com HIV, é, hepatites virais, crônicas ou pessoa com hanseníase ou tuberculose. Então, a gente, como profissional da área da saúde, a gente tem um dever de preservar o sigilo, ok? E é vedado em qualquer espaço que a gente esteja inserido, seja no espaço, no serviço de saúde, no estabelecimento de ensino, local de trabalho, administração pública, serviço público, segurança pública, processos judiciais e mídia escrita audiovisual, onde a gente explane esse sigilo do diagnóstico de uma pessoa com alguma dessas condições clínicas, ok? Bom, então, para a gente iniciar o nosso curso, a gente vai falar hoje aqui sobre prevenção combinada do HIV. Aqui vocês podem ver que é uma representação gráfica em forma de círculo. Ela reúne várias estratégias e modelos diferentes para prevenir o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Ela permite que a pessoa ela escolha qual que é o melhor método, qual que é o método mais adequado, de acordo com as necessidades comportamentais dela, de risco, né? E para a gente que estuda essas políticas públicas, a gente percebe que não existe uma forma única de prevenção para que a gente possa contemplar todas as pessoas em todo o mundo sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Nesse sentido, a gente tem intervenções que são pilares dessa mandala de prevenção combinada. Então, a gente tem intervenções biomédicas, a gente tem intervenções comportamentais e a gente tem intervenções estruturais também, ok? E no centro dessa mandala, a gente tem as populações chaves e prioritárias ou populações historicamente vulnerabilizadas, mas a gente sabe hoje que aí qualquer pessoa com alguma exposição de risco, ela está sujeita a se contaminar ou contrair com alguma infecção sexualmente transmissível. Então a gente pode ver aqui, a profilaxia PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição ao HIV, a profilaxia pós-exposição ao HIV, prevenir a transmissão vertical, que é a transmissão dessas infecções sexualmente transmissíveis da mãe para o feto, imunizar contra HBV, hepatites e HPV, redução de danos, diagnosticar e tratar pessoas com IST e hepatites virais, usar preservativo interno, externo e gel lubrificante, tratar todas as pessoas vivendo com HIV e AIDS, testar regularmente para as infecções sexualmente transmissíveis, ok? Para HIV, hepatites virais, sífilis. Então, é um marco regulatório muito importante para o enfrentamento das infecções sexualmente transmissíveis em todo o mundo. Bom, quando a gente fala, então, de infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem que entender que ela varia de acordo com o tipo de transmissão. Essa contaminação ou transmissão, ela pode ser
pelo sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectado para seu filho durante a gravidez, no parto ou na amamentação. Por isso que é tão importante nós, profissionais da área da saúde, conhecer todas essas diretrizes. No final eu vou mostrar para vocês os protocolos clínicos, as diretrizes vigentes, para a gente conseguir atender cada um dos casos, né? Instrumentos que furam ou que cortam não esterilizados. Então, esses são os tipos principais de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Não se pega sexo desde que seja o uso correto do preservativo interno e externo, masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, suor e lágrima, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, sabonete, toalha, lençóis, talheres, copos, assento de ônibus, piscina, banheiro, doação de sangue pelo ar. Então a gente precisa descriminalizar essas informações e ao mesmo tempo levar informações assertivas para as pessoas, correto? E quais são os principais insumos de prevenção que a gente tem disponível aqui no Brasil hoje? É os preservativos interno e externo, gel lubrificante, fórmulas lácteas e PrEP e PEP, ok? Eu vou falar um pouquinho para vocês das principais aqui nessa aula hoje. A gente não pode esquecer também que a gente tem disponível agora o autoteste para o HIV. Então, o Ministério da Saúde, para aumentar a possibilidade de testagem, porque muitas vezes a gente precisa entender também que as pessoas elas não conseguem acessar os serviços de saúde. Talvez ela não consiga acessar a atenção primária, talvez ela não consiga acessar o serviço especializado. Então, o autoteste ele vem com essa possibilidade de capilarizar a oferta fora dos muros do serviço. Embora ele não tenha caráter diagnóstico, é uma possibilidade de acesso para as pessoas. Por que eu falo que ele não é de caráter diagnóstico? Porque a gente vai diagnosticar essa pessoa dentro do nosso serviço de saúde para vincular essa pessoa, para a gente reter ela. Embora a gente possa disponibilizar o acesso, né, dessa oferta, desse autoteste. Para quem quiser entender como que funciona. O autoteste eu coloquei um QR Code aqui. Nesse QR Code vocês conseguem acessar e instruir as pessoas que querem utilizar mais essa forma de prevenção, ok? Então vamos falar um pouco sobre o cenário global do HIV no mundo. Nós temos em média cerca de 390 milhões de pessoas com HIV no mundo. Dessas, cerca de 30 milhões de pessoas têm acesso à terapia antirretroviral e atualmente a gente tem em média cerca de 1,3 novas infecções por HIV em todo o mundo. E como que está o cenário brasileiro? Nós temos em média hoje 1 milhão e 100 mil pessoas vivendo com HIV, ok? Na faixa etária aí de 18 até 60 anos ou mais, ok? Numa perspectiva de escolaridade, uma grande parcela tem mais de 7 anos de estudo. A gente percebe aí 16% daquelas pessoas que a gente tem o dado. Esses dados eles são disponibilizados no monitoramento clínico do HIV, ok? Para quem quiser, é um painel disponibilizado pelo Ministério da Saúde. E a gente também vê que uma grande parcela é de pessoas da cor de pele autodeclarada, branca, amarela ou parda. Nesse sentido, por que é importante mostrar para vocês essas características sociodemográficas, né, ou epidemiológicas do HIV? A Organização Mundial de Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde aqui, junto com o Ministério da Saúde e outros órgãos governamentais, eles modularam uma forma de medir uma meta, na verdade, para que a gente consiga eliminar a HIV e AIDS como um problema de saúde pública. E aí, até 2030, ok? Então, o que eles preconizaram? Que 95% das pessoas vivendo com HIV, elas têm que estar diagnosticadas. E 95% das pessoas diagnosticadas, ela tem que estar em tratamento antirretroviral. E 95% das pessoas em tratamento antirretroviral, elas têm que estar com a carga viral indetectável, ok? Hoje a gente tem diferentes formas de
de tratamento. O tratamento de primeira linha disponibilizado no Brasil hoje é tenofovir, lamivudina e dolutegravir para o tratamento do HIV, ok? Alguns indivíduos maiores de 35 anos de idade estão simplificando cada vez esse medicamento. Hoje a gente tem um comprimidinho também de lamivudina e dolutegravir. O tenofovir, lamivudina e dolutegravir também comprimido único de uso contínuo e crônico. E esses medicamentos, eles possibilitam hoje que as pessoas, elas tenham uma carga viral suprimida. E aí, só para mostrar para vocês como que está esse cenário no Brasil hoje. Então, das pessoas identificadas no Sistema Único de Saúde, a gente tem então cerca de mais ou menos 1.100.000 pessoas identificadas. No entanto, a gente tem uma parcela muito expressiva que, embora ela esteja identificada, ela não está em tratamento. Então, nós temos cerca de 18% dessas pessoas não estão em tratamento. Das pessoas que estão em TARV, então, a gente identificou 82% dessas pessoas em tratamento. E das pessoas que estão em tratamento, a única que a gente conseguiu cumprir dentro da cascata é a carga viral suprimida. Ou seja, então 96% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas e em tratamento, elas têm carga viral suprimida, ou seja, menor do que 1.000 cópias por ml. Isso é um avanço muito significativo para as políticas públicas do HIV. Eu não posso deixar de falar da importância de que uma pessoa com carga viral suprimida, ou seja, com menor do que 1.000 cópias do HIV no sangue, com tratamento regular, ou seja, com uma boa adesão ao tratamento medicamentoso, ela é indetectável e intransmissível. Ok? Uma pessoa vivendo com HIV, com no mínimo 6 meses de acompanhamento, com carga viral suprimida, ela não transmite o vírus do HIV. Ela é indetectável e intransmissível. A gente precisa passar essa mensagem, ok? E aí, então, vamos lá, para falar de outras questões dentro da mandala de prevenção combinada do HIV. A partir do panorama epidemiológico, a gente começa a discutir outras questões para prevenir o HIV. Então, vamos lá. Dentro dessa mandala de prevenção combinada, a gente tem duas modalidades de prevenção, que é a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, e a gente tem a profilaxia pré-exposição. Eu vou falar dessas duas agora para vocês. Bom, o que é a PrEP? A PrEP é profilaxia pré-exposição ao vírus do HIV, ok? Vou mostrar para vocês coisas muito importantes que a gente tem visto no Brasil, para depois eu contar para vocês o que é o medicamento, quais são os critérios de elegibilidade, o que a gente precisa fazer como profissional da saúde, qual que é o monitoramento clínico que a gente tem que fazer, beleza? Então vamos lá. Casos de infecção por HIV na cidade de São Paulo tiveram queda de 54% nos últimos 7 anos. Redução está associada ao aumento do uso de PrEP. Entre 2016 a 2023, os números reduziram de 3.761 para 1.705, segundo os dados da Prefeitura. O número de casos cadastrados de PrEP teve um aumento de 865% entre 2018 a 2023. Atualmente, quase 13 mil pessoas são cadastradas para o uso do medicamento. Eu participei de um congresso internacional, o AIDS 2026, o maior congresso de saúde pública do mundo, voltado para políticas públicas do enfrentamento de infecções sexualmente transmissíveis para além do HIV/AIDS. E São Paulo tem se tornado o case de sucesso no mundo para reduzir as infecções sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV, ok? São Paulo descentralizou o cuidado. São Paulo permitiu que as unidades básicas de saúde fizessem um tratamento e mais, as unidades básicas de saúde fizessem a dispensação desses medicamentos, descentralizando a atenção especializada, ok? E isso está expandindo para outros estados do Brasil. São Paulo também disponibilizou, a gente chama de dispensadores de medicamentos nos principais pontos de movimentação, principalmente no metrô. Então, isso amplia o acesso. A gente amplia a oferta de modalidades de prevenção. Então, assim, nesse mesmo local onde a pessoa, depois que ela fazer a telemedicina e ter o receituário médico dessa PrEP, o que acontece? Ela sai com medicamento, ela sai com preservativo interno e externo, ela sai com gel lubrificante. Então, São Paulo, a gente tem conseguido perceber que são políticas efetivas para reduzir o número de casos de infecções sexualmente transmissíveis, principalmente do HIV.
Só que essa daqui é a chefe do meu laboratório, lá da Fiocruz, no Rio, e ela é presidente da Associação Internacional de AIDS, o IAS, esse mesmo grupo que organizou o congresso que eu falei para vocês aqui anteriormente. E o que a Beatriz tem falado para nós? A PrEP não está chegando nos mais jovens. O que acontece quando a PrEP ela não chega nos mais jovens? A gente precisa conscientizar as pessoas mais jovens que existe modalidade de prevenção para além do preservativo interno e externo e do gel lubrificante. Por exemplo, a PrEP. A PrEP é uma forma de prevenção do HIV, ela tem 99,9% de chance da pessoa não se infectar do vírus do HIV, mas a gente tem percebido um aumento expressivo no número de casos novos de jovens de 14 até 24 anos. Então, nós profissionais da área da saúde, a gente precisa conscientizar, levar a informação, levar acesso para esses jovens que não estão acessando essa modalidade de prevenção. Ampliar essa modalidade de prevenção para além de jovens, para profissionais do sexo, pessoas trans, travestis, pessoas em situação de rua, mostrar para eles que existe uma modalidade de prevenção altamente efetiva contra o vírus do HIV, ok? Então vamos lá entender o que é a PrEP. Mas antes de falar o que é a PrEP, a gente ganhou um marco legal muito importante atualmente no Brasil. Recentemente, foi em junho de 2024, onde profissionais, para além do profissional médico, enfermeiros e farmacêuticos vinculados no Sistema Único de Saúde, eles podem prescrever essa medicação. Dentistas também, ok? Então a gente amplia, não só a oferta, ampliar a oferta que eu digo na atenção primária e no serviço especializado. Agora a gente oferta essa modalidade de prevenção também na prescrição por profissionais farmacêuticos e enfermeiros, ok? Então isso é muito significativo para a nossa profissão. E aí, a PrEP é um comprimido de dose fixa combinada, ou seja, onde a gente tem dois princípios ativos em um comprimido, que é o tenofovir e a entricetabina, ok? Para vocês que estão vinculados ao estabelecimento de saúde e queiram prescrever esse medicamento, a dose inicial, nós temos que ter uma dose inicial de 2 comprimidos, que a gente chama de uma dose de ataque, seguidos por comprimidos de uso contínuo, ou subsequente, ok? E aí eu vou mostrar para vocês aqui que existe uma outra modalidade, que é a PrEP sobre demanda. Essa modalidade ela é exclusiva para homens, ok? Então, a PrEP sob demanda, você toma 2 comprimidos, 2 a 24 horas antes do sexo previsto. Depois você toma um comprimido 24 horas após a dose inicial, ok? E um comprimido 48 horas após a dose inicial, ou seja, 24 horas da dose anterior. A gente tem essa modalidade sob demanda também para aquelas pessoas que eu não tenho tanta exposição de risco, eu só vou transar no final de semana. Então, assim, é uma modalidade também de prevenção, mas eu como estudioso, eu como defensor da PrEP, eu acho muito mais interessante se a pessoa já está tomando a PrEP sob demanda, por que não tomar a PrEP de uso contínuo, ok? E aí, quem são elegíveis para a PrEP no Brasil hoje? São indivíduos a partir de 15 anos de idade, com peso corporal igual ou superior a 35 quilos, elas sejam sexualmente ativas e que apresentam algum contexto de vulnerabilidade acrescida para a aquisição do vírus do HIV, que é o que eu estou contando aqui para vocês. No entanto, a gente precisa, após o primeiro mês que essa pessoa ela utiliza o medicamento, a gente tem que avaliar a função renal e a função hepática, ok? Na função renal, a gente tem que avaliar o clearance de creatinina, então a dosagem de ureia e creatinina sérica, e a avaliação da proteinúria também, ok? E a gente precisa avaliar a função hepática, né? As enzimas hepáticas de asparato e alanina. Por que isso é tão importante? É porque algumas pessoas elas têm um fator de risco acrescido, né, para doença renal, para hipertensão arterial sistêmica, para diabetes. Então esse exame ele deve ser solicitado para a gente avaliar a função renal, a urinálise e também essa avaliação da proteinúria. Mas vamos supor, a pessoa não chega com esses exames lá na primeira vez que você atendeu ele no consultório. O que eu vou fazer? Eu vou prescrever esse medicamento para 30 dias, e aí, como ele tem que voltar depois de 30 dias, você pede esses
exames no primeiro retorno dele, depois de 30 dias de uso da PrEP, ok? E aí, o profissional de saúde ele deve atender a outras causas e medidas para o manejo, né, da elevação da creatinina, se estiver presente algum desses fatores aqui. Para quem não souber como que faz o cálculo de creatinina, eu deixo aqui em cima o QR Code, é um QR Code da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que você consegue fazer esse cálculo, ok? Então, se a pessoa ela tem uma elevação de 1,5 vezes do limite superior, se ela tem a função renal, a elevação da creatinina, que se não normaliza 3 meses após a suspensão da PrEP, ou a elevação progressiva da creatinina por 1 mês ou mais, a gente opta pela suspensão da PrEP. Isso não quer dizer que a pessoa não pode usar a PrEP novamente. O que a gente recomenda? A gente avalia esse indivíduo, continua fazendo o acompanhamento clínico dele, se a gente perceber essas alterações, a gente tenta de alguma forma tratar essas alterações e depois a gente volta, a gente suspende, né, o medicamento e depois a gente volta com esse medicamento de novo, tá bom? Mas a gente precisa trazer aqui para vocês também que esse medicamento tem poucas reações adversas, tem poucas alterações renais e hepáticas, ok? Mas pode ocorrer. E se ocorrer, nós precisamos avaliar. E a partir daí que a gente avalia, a gente faz a prescrição correta, a gente faz o caminhamento correto desse paciente. Por isso que é tão importante quando a gente fala de uma pessoa que está vinculada, né, está retida no estabelecimento de saúde para a PrEP. Eu sempre falo nas palestras que eu dou que é assim, a gente precisa entender que esse indivíduo está vinculado ao nosso estabelecimento de saúde. E o medicamento que ele está utilizando é uma forma de prevenção, correto? E aí a gente tem que lembrar sempre, de verdade, que reter e vincular esse indivíduo é muito importante. Porque não é só o comprimido que ele está tomando. É muito além disso. Por quê, Igor? Porque essa pessoa ela vai fazer um acompanhamento clínico no primeiro mês, depois trimestralmente, ok? Então, você permite que essa pessoa ela acesse o serviço de saúde mais vezes, e aí a gente vai prescrever não só a PrEP, mas a gente vai prescrever a vacinação, se tiver com a vacinação não em dia. A gente pode encaminhar esse paciente, né? Pode ser um paciente de saúde mental, a gente pode encaminhar esse paciente também, se a gente perceber que ele pode ser um encaminhamento para nutricionista. Então, a gente amplia a possibilidade de acesso desse indivíduo dentro do estabelecimento de saúde, ok? E aí a gente precisa falar de algumas informações adicionais. O tempo de início de efeito da PrEP. 7 dias de uso contínuo do medicamento para exposição em sexo anal e 20 dias de uso contínuo para exposição vaginal, ok? É muito importante a gente fazer o acompanhamento com a equipe, não só o profissional farmacêutico, enfermeiro, médico, a equipe multidisciplinar, ok? A gente precisa falar também que a PrEP e o uso de substâncias não tem nenhuma interação, no entanto, o uso de outras substâncias pode impactar na adesão desse indivíduo na profilaxia. Então é muito, 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 muito importante que a gente faça essa correta orientação para ao menos fazer aquela redução de danos que está lá na nossa mandala de prevenção combinada. E sempre, 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 embora seja uma modalidade de prevenção que ela reduz o risco significativo de infectar pelo vírus do HIV, a gente precisa sempre instituir, né, falar para a pessoa mesmo da importância de usar o preservativo interno, externo e o gel lubrificante. Como eu disse para vocês, a PrEP ela não tem eventos adversos significativos, mas, como eu disse, a gente precisa avaliar sempre a função renal e hepática, por isso que é um acompanhamento clínico de profissionais. Da importância da adesão, ou seja, do uso contínuo dessa profilaxia ou dessa modalidade de prevenção. Gestantes não tem nenhuma contraindicação desse medicamento. Pessoas trans e travestis também não, e mais. Sempre que esses usuários acessarem o serviço, a gente fazer a avaliação também da vacinação. Então, no momento em que ele retornar com os exames clínicos laboratoriais, a gente também avaliar o cartão de vacina, ok? Só para mostrar para vocês hoje como que está o cenário nacional, quem quiser acessar, aqui é o painel de PrEP do Ministério da Saúde, ok? Os dados eles foram atualizados dia 31 de 7 de 2026. Então, a gente tem uma perspectiva bastante interessante de quase 150 mil pessoas utilizando a PrEP atualmente. A gente teve, em média,
234 mil dispensas nos últimos 12 meses. A gente percebe que a maioria desses indivíduos, eles acessaram o serviço de saúde no público, mas tem uma grande parcela acessando esse serviço de saúde no privado também. E a gente vê uma ampliação nas unidades dispensadoras de medicamentos e mais, nas pessoas que em algum momento tiveram acesso a essa profilaxia desde 2018, quando ela é incorporada aqui no Brasil, ok? Só para mostrar para vocês que o porquê que é importante aquilo que eu falei para vocês, para a gente ampliar essa oferta de prevenção para pessoas mais jovens e também para outros grupos historicamente vulnerabilizados. Por quê? Quem está utilizando a PrEP no Brasil hoje são homens que fazem sexo com homens, é uma grande maioria, ok? Homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Na maioria dessas pessoas com mais de 12 anos de estudo ou mais, e mais, pessoas brancas ou autodeclaradas brancas, 54%. Então, a gente vê aí que a faixa, né, de uso de PrEP no Brasil está sendo de 25 a 39 anos e a gente precisa chegar em outros grupos, a gente precisa chegar não só em grupos historicamente vulnerabilizados, mas a gente tem que chegar em homens e mulheres cis, ok? A gente precisa chegar em outros grupos para além dos grupos historicamente vulnerabilizados, tá bom? Para quem quiser fazer um curso sobre PrEP, eu deixo esse curso aqui da Fiocruz. O campus virtual da Fiocruz é um curso muito bacana, muito interessante para quem quer ampliar o conhecimento em relação a essa profilaxia. E agora a gente vai falar sobre a PEP. Se a PrEP é uma profilaxia pré-exposição, a PEP é uma profilaxia pós-exposição, ok? Então, a PEP é uma profilaxia com tenofovir, lamivudina e dolutegravir. E a duração de tratamento dela é de 28 dias. Nunca se esqueça disso. 28 dias. E quem que toma a PEP, Igor? PrEP, ela é um medicamento, então, para reduzir o risco de adquirir essa infecção do vírus do HIV, ok? Ela deve ser utilizada em qualquer situação em que existe o risco de contágio em até 72 horas. Não pode passar 72 horas, porque se passar de 72 horas, infelizmente, pode ter algum impacto e não vai ter a efetividade que a gente espera desse medicamento. Então, a pessoa, ela acessou o nosso serviço em até 72 horas. E qual foi a situação de risco? Violência sexual, relação desprotegida sem uso de camisinha ou com rompimento dessa camisinha, acidente ocupacional com pérfuro cortante ou com contato direto com material biológico. O que a gente vai fazer? A gente vai instruir essa pessoa a utilizar a PEP, profilaxia pós-exposição de risco, ok? As 72 horas elas são fundamentais para a efetividade desse tratamento. E aí, quais são os tipos de material biológico que tem risco de transmissão do HIV? Sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquido seroso, líquido amniótico e líquor. Quais materiais biológicos sem risco de transmissão? Suor, lágrima, fezes, fluido vaginal, fluido anal, urina, vômito, saliva e secreção nasal. Beleza? E aí, qual exposição que é mais tem um maior risco de transmissão do vírus do HIV? Pericutânea, ou seja, aquelas lesões causadas por agulha ou instrumentos perfurocortantes ou cortantes. Membranas mucosas, ou seja, exposição sexual desprotegida, respingos em olhos, nariz e boca. Cutâneas, envolvendo a pele não íntegra, né, que é a presença de dermatites e feridas abertas, e mordeduras com presença de sangue. Não tem um risco de transmissão do HIV. Cutâneas, onde a pele exposta ela está íntegra, e mordeduras sem presença de sangue, tá bom? Então, para você que vai prescrever a PrEP, a gente tem que fazer algumas perguntas muito importantes. O tipo de material biológico é de risco de transmissão do HIV? Então, a gente vai avaliar. Se for um material biológico de risco, está elegível para a PrEP. O tipo de exposição de risco para a transmissão do HIV é um indivíduo que está elegível para a PrEP. O tempo transcorrido entre exposição e atendimento é menor que 72 horas? Lembra que eu falei com vocês da importância das 72 horas. Então, a gente precisa falar que a PrEP está dentro do protocolo de Manchester. Então, é uma urgência médica, ok? Então, quando o
indivíduo ele chegar no estabelecimento de saúde, ele tem que ser atendido, ok? A pessoa exposta é não reagente para HIV no momento do atendimento, por quê? Quando a pessoa ela chega no estabelecimento de saúde, depois que a gente faz a triagem inicial, a gente tem que avaliar se essa pessoa ela não tem reagente para HIV. Se ela não tiver reagente, você faz o tratamento de PEP. Se ela for reagente naquele momento, a gente vai fazer o tratamento do HIV em si, tá bom? Então, a gente não pode esquecer esses critérios de avaliação aqui da PEP. E aí, pessoal, se o tempo transcorrido entre exposição e atendimento, eu preciso verificar se a indicação da PrEP, porque se eu for uma pessoa com múltiplos históricos do uso de PEP, nos últimos meses, por exemplo, uma pessoa dentro de um ano, ela utilizar a PEP 4 meses, você fala assim com a pessoa, olha, seu José, dona Maria, você é uma pessoa elegível para a PrEP, você já ouviu falar nessa modalidade de prevenção? Ela é muito importante, ela previne o HIV, você não teria vontade de usar, você conhece essa medida de prevenção, você conhece essa modalidade, e aí você instrui para ela sobre a PrEP. A gente tem que oferecer a testagem para o HIV, sífilis e hepatites virais B e C, ok? Sugerir também a vacinação de HPV e hepatites virais A e B, quando indicado. Fazer esse rastreamento de outras infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais. E quando presente, a gente tem que encaminhar para o médico, né, para fazer a confirmação do diagnóstico e tratamento dessas infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem que orientar sobre sexo seguro, falar sempre sobre preservativo interno e externo e gel lubrificante, e também a gente precisa orientar sobre a redução de danos. Por que eu sempre falo isso? Pessoal, a gente precisa entender que nós, profissionais da área de saúde, para além de profissionais da saúde, a gente é educador em saúde. Não adianta de nada eu ir lá e saber todos os protocolos vigentes se eu não falar sobre cuidado de saúde, se eu não falar sobre educação de saúde. Muitas pessoas vão extrapolar aqui o que eu estou falando, para além de infecções sexualmente transmissíveis. Tem gente que não sabe manusear uma canetinha de insulina. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar essa pessoa a manusear a canetinha de insulina. A pessoa que está utilizando PrEP, PEP, Igor, eu não sei qual horário que eu tomar, eu não sei ler, como é que eu vou fazer? Gente, você faz um receituário médico, coloca lá um solzinho, uma lua, se for tomar de manhã ou à noite, colocar um prato de comida, um café da manhã. A gente hoje tem forma de colocar adesivo. Uma forma muito interessante está sendo utilizar o despertador. Isso auxilia muito. Então, são formas da gente auxiliar essas pessoas a terem uma boa adesão ao tratamento, ok? E por que eu falei para vocês se aquela pessoa ela tem um status sorológico? Qual que é o status sorológico dela? Quando a pessoa ela utiliza PEP, é muito importante a gente fazer os testes rápidos. Os testes rápidos eles são altamente conclusivos para a triagem desses casos de infecções sexualmente transmissíveis. E aí, se o teste rápido é não reagente, essa pessoa ela está indicada para PEP. Se essa pessoa fez o teste 1, deu reagente, e você repete, porque depois de 15 minutos você tem que fazer o teste 2, e ele for reagente, essa pessoa ela não está elegível para PEP. Ela está elegível para o tratamento do HIV, porque ela está com diagnóstico do HIV ali. Então, a testagem rápida ela é muito importante. A gente precisa difundir ela, a gente precisa ampliar para além dos estabelecimentos de saúde, né? A gente tem que colocar isso daí nas unidades básicas de saúde cada vez mais, o teste 1 e 2 de HIV, sífilis, hepatites virais, ok? E mais, gente, que eu não posso deixar de falar aqui. O status sorológico da pessoa fonte também precisa ser monitorado. A gente tem mais facilidade de ter acesso à pessoa fonte quando é um acidente de pérfuro cortante. Na maioria das vezes, quando um acidente, né, de rompimento de preservativo ou uso de preservativo, ou sexo assertivo, anal ou vaginal sem preservativo, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, instruir a pessoa da importância da gente falar sobre o status sorológico também da pessoa fonte. Por quê? Se a pessoa fonte ela for negativa, eu não preciso fazer a PEP, ok? E se ela for positiva, eu tenho que falar com ela para fazer o tratamento do HIV, tá bom?
E aí, eu como profissional da área da saúde, eu preciso ver a indicação da PEP, eu preciso ver a efetividade da PEP, eu tenho que ver a segurança da PEP e mais, como eu estou falando aqui para vocês, a adesão ao tratamento. A adesão ao tratamento é fundamental em qualquer tratamento que a gente está fazendo, ok? E aí, para além do tratamento, eu preciso investigar se há outras infecções sexualmente transmissíveis, avaliar se tem algum esquema alternativo para criança gestante e comorbidades em adultos, se tem alguma interação medicamentosa e se tem alguma interação fármaco-alimento também. Então é muito importante a gente avaliar essas coisas. Anota no caderninho para vocês, porque são dúvidas que sempre vai acontecer no estabelecimento de saúde. E aí, o que vocês vão fazer? Igor, como é que eu vou descobrir essas coisas? O que vocês vão fazer, gente? Lá no finalzinho, o professor colocou os protocolos clínicos de diretriz terapêutica. O que eu vou fazer? Vou lá olhar no final, porque isso faz toda a diferença, tá bom? E aí, no acompanhamento da PEP, vocês precisam entender que ele é muito além do medicamento que a pessoa está tomando, porque muitas das vezes as pessoas elas carregam muito medo e expectativas pós-risco de infectar pelo vírus do HIV. Então, a gente precisa instituir muito a continuidade daquelas medidas de prevenção. Lembra que eu falei com você da mandala de prevenção combinada, que são medidas biomédicas, comportamentais, estruturais, e aí você tem que avaliar de acordo com esse indivíduo qual que é a melhor forma de prevenção para esse indivíduo. A toxicidade, a PEP, em alguns momentos, algumas pessoas têm uma toxicidade no que diz respeito a, por exemplo, uma icterícia, pode gerar questões gastrointestinais também. Então, assim, avaliar efeitos colaterais, mas falar para a pessoa que é pouco tempo e que isso vai passar ao longo dos dias de tomar o medicamento. Fazer testagem do HIV, porque o acompanhamento da PEP, ele não acaba depois dos 28 dias que a pessoa toma o medicamento, não. A gente tem que continuar monitorando no mínimo por 6 meses, ok? E avaliação laboratorial, porque a gente tem que avaliar também outras infecções sexualmente transmissíveis para além do vírus do HIV. Por isso que eu estou contando para vocês aqui, vocês estão percebendo, que falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, a gente começa a entender que também é uma cadeia de cuidado contínuo, tá? E aí, só para mostrar para vocês aqui, eu preciso avaliar no segmento da PEP, a avaliação renal e hepática, eu tenho que avaliar a glicemia e o hemograma também. E o teste de HIV ele tem que ser feito no primeiro atendimento, ok? De 4 a 6 semanas após a exposição e porque aqui eu acho que ficou errado aqui, mas o que é? A gente precisa fazer esse acompanhamento até 6 meses. Então, aqui de 4 a 6 semanas e depois aqui vai ser mais ou menos de 3 a 6 meses após a exposição, tá bom? Por que é importante? A gente precisa avaliar todas essas questões aqui quando o indivíduo ele toma a PEP, tá bom? E não esquecer da testagem não só do HIV, mas de outras infecções sexualmente transmissíveis também. Dando continuidade à mandala de prevenção combinada, a gente falou então da PEP e da PrEP, ok? Agora a gente vai falar sobre a testagem regular das infecções sexualmente transmissíveis, HIV, hepatite virais e sífilis, do porquê que isso é tão importante. Vamos lá. Por que falar sobre infecções sexualmente transmissíveis e por que o rastreio dessas infecções sexualmente transmissíveis elas é tão central? Eu tenho que contar um negócio para vocês. A gente sempre associa o aumento, né, na quantidade de número de casos novos, seja de HIV, seja de sífilis, seja de hepatite, como uma coisa ruim. E não. A gente não pode olhar só por esse lado. A gente precisa entender também que a partir desse aumento no número de casos, a gente pode fazer uma vigilância epidemiológica para a gente conseguir entender qual que é o perfil de risco, quais são os grupos mais historicamente vulnerabilizados e qual que é o local que tem maior concentração desses casos. E mais, o rastreio ele é muito importante porque a gente está ampliando a oferta de acesso. Nos últimos anos, esses diagnósticos eles estão sendo cada vez mais assertivos. E esses diagnósticos, eles têm a gente consegue fazer ele de 15 até 30 minutos no máximo, o resultado já saiu. A gente sabe que até menos do que isso, ok? Então, assim, rastrear essas infecções sexualmente transmissíveis é o ponto central, porque quando a gente rastreia, para aquelas que têm tratamento, a gente leva o tratamento para a pessoa, ok? E esse é o ponto. A gente precisa
possibilitar o acesso ao rastreio e mais, ampliar as ofertas de modalidades, né, de prevenção. Então, agora eu vou contar para vocês por que é importante rastrear essas infecções sexualmente transmissíveis, ok? Para quem quiser entender um pouco mais, tudo sobre rastreio de infecções sexualmente transmissíveis está aqui nesse protocolo clínico de diretriz terapêutica do Ministério da Saúde. Só clicar nesse QR Code aqui que vocês vão ter acesso ao rastreamento dessas infecções sexualmente transmissíveis. Quando eu falo do manejo clínico dessas infecções sexualmente transmissíveis, eu tenho que avaliar se esses indivíduos, né, questões comportamentais dele, que é aquilo que está na mandala de prevenção combinada, eu tenho que avaliar as práticas sexuais e quais são os fatores que estão mais associados ao risco para infecções sexualmente transmissíveis, que é a idade abaixo de 30 anos de idade, múltiplas ou novas parcerias sexuais com infecções sexualmente transmissíveis, história prévia ou presença de outras infecções sexualmente transmissíveis e uso irregular do preservativo, ok? Então, eu tenho que ter algumas orientações para todas as infecções sexualmente transmissíveis. As orientações elas têm que ser centradas na pessoa e nas suas práticas sexuais. Lembra que eu contei para vocês lá no início que nenhuma modalidade de prevenção ela é única para todo mundo? Gente, quando a gente fala de rastrear, quando a gente fala sobre prevenir infecções sexualmente transmissíveis, a gente precisa entender o indivíduo como um todo de forma muito holística. E eu sempre falo quando eu atendo meus pacientes, eu trato essa pessoa como se ela fosse a pessoa que eu mais amo nessa vida. Porque aí eu consigo fazer um cuidado altamente assertivo para ela. E mais, a gente tem que fazer um cuidado livre de preconceitos, ok? Então, eu tenho que fazer esse atendimento centrado ali naquelas necessidades clínicas, comportamentais daquela pessoa. Se ela tem múltiplas parcerias sexuais, se ela é uma pessoa profissional do sexo, se ela é uma pessoa em situação de rua, se ela é uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto, se ela é uma pessoa que tem um poder aquisitivo baixo, se ela é uma pessoa analfabeta, se ela tem muitos anos de estudo, independente, a gente tem que fazer uma orientação centrada nas necessidades clínicas individuais dela, ok? A gente tem que contribuir para que essa pessoa ela reconheça e minimize o próprio risco de outras infecções sexualmente transmissíveis. Oferecer a testagem, como eu falei para vocês, eu estou contando aqui o tempo inteiro. Oferecer testagem de HIV, sífilis, hepatite B e C, ok? Testagem molecular para detecção de clamídia e gonococo. Oferecer vacinação de hepatites A e B e HPV quando for indicado, ok? Informar sobre a possibilidade de realizar a prevenção combinada de HIV, ST e hepatites virais. Acompanhar e orientar essa pessoa e mais aqui que eu estou contando para vocês também, a parceria sexual, ok? E quando a gente perceber que tem um caso, o que a gente vai fazer, Igor? Notificar, tá bom? Então, como eu estou mostrando para vocês o tempo inteiro aqui, esses testes rápidos, eles são oferecidos dentro do SUS de forma muito tranquila, seja na unidade básica de saúde, seja no serviço especializado, seja no ambiente hospitalar. A maioria desses testes rápidos, o resultado sai em até 30 minutos. Não tem necessidade de eu ir lá no laboratório, a não ser que a pessoa ela queira mesmo fazer uma confirmação clínica, né? Ah, Igor, eu não quero, eu não confio no testagem rápida. Ah, então tá, vamos lá fazer um PCR, mas isso aí a gente tem que orientar para o paciente aqui, ou indivíduo ali, que esses testes eles são altamente confirmatórios, ok? E tem que ser realizado por profissionais de saúde altamente capacitados. Então, tem muitos cursos no AvaSUS, muitos cursos do Ministério da Saúde, eu vou trazer algum para vocês aqui, que auxilia vocês a aprender a fazer a testagem desses testes rápidos, ok? E aí, quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, a gente precisa falar que existem algumas pessoas que são sintomáticas, que a gente tem uma erupção cutânea, que a gente tem alguma fissura vaginal ou anal ou uretral, mas tem algumas pessoas que são assintomáticas, e essas pessoas assintomáticas, elas continuam transmitindo essa infecção sexualmente transmissível. Ela continua sendo uma pessoa que está perpetuando essa infecção. Então é muito importante a gente diagnosticar essas pessoas. Para quê, Igor? Para reduzir ou interromper a cadeia de transmissão, tá bom? E mais, a gente tem que prevenir as complicações e para a mulher que está gestante, a gente tem que reduzir a transmissão vertical. Por isso que é muito importante, gente, quando a gente fala de transmissão vertical da mãe para o feto, o atendimento humanizado dessa pessoa, a vinculação dela no estabelecimento de saúde e mais, o acompanhamento ao pré-natal. Mas não deixar de falar sobre o tratamento da parceria sexual. A gente tem acompanhado muito mesmo que gestantes, elas diagnosticam a infecção sexualmente transmissível, por exemplo, sífilis. Diagnostica a sífilis no primeiro trimestre de gestação, o parceiro não é tratado, ela se reinfecta com a sífilis de novo,
E mais, não faz o tratamento de novo e a criança nasce com sífilis congênita. Então é muito importante a gente tratar a parceria sexual também para reduzir ou diminuir o risco de transmissão vertical. Para o HIV da mesma forma. Então, eu tenho que fazer alguns rastreios. Quando é adolescente, jovens, menor de 30 anos, HIV sífilis anual e hepatites virais B e C e clamídia gonococcal, sempre que esse usuário acessar o serviço de saúde, tá bom? Gestantes, aquilo que eu contei para vocês no slide anterior, muito importante a gente fazer o rastreio das gestantes sempre que elas forem estabelecimento de saúde, seja uma gestante em situação de vulnerabilidade ou não, ok? Então, fazer o rastreio dessas outras infecções sexualmente transmissíveis também. Por quê, gente? Infecções sexualmente transmissíveis em gestantes podem ter aborto espontâneo, a criança pode nascer morta também, natimorto, ok? Então, é muito importante a gente fazer essa testagem regular dessas infecções sexualmente transmissíveis, principalmente de sífilis em gestantes. E aí eu não vou adentrar aqui, isso aqui tá tudo no protocolo clínico de diretriz terapêutica. Então, assim, se a pessoa é um gay ou homem que faz sexo com homem, profissional do sexo, travesti, transexual, se ela foi diagnosticada recentemente, então todas essas pessoas elas precisam fazer o rastreio. Pessoa vivendo com HIV, muito importante a gente fazer o rastreio semestral. Pessoa com prática anal receptiva, né, sem uso preservativo, semestral, ou sempre que a gente perceber que essa pessoa tá com exposição de risco, tá bom? Pessoas com violência sexual, fazer aquele atendimento que eu contei para vocês, de 4 a 6 semanas, e após 3 meses após exposição, aqui já tá certo, tá vendo? Então eu tô com um PCDT bom na cabeça. Pessoas em uso de PrEP, então toda vez que essa pessoa acessar o serviço, ok? Fazer o exame de HIV, porque para ver se ela tá seguindo mesmo o tratamento. E as outras infecções sexualmente transmissíveis, como ela vai buscar o medicamento trimestralmente, a gente fazer o acompanhamento trimestral, e pessoas com indicação da PEP, da mesma forma como eu já montei esse processo anteriormente. Então, a gente tem que fazer o rastreio dessas infecções sexualmente transmissíveis sempre, tá bom, pessoal? Eu não vou adentrar em tratamento, porque eu acho que o tratamento é uma coisa muito mais complexa, mas a gente tem hoje os tratamentos preferenciais, mas lembra que eu contei para vocês, tem alguns adultos, pessoas com algumas necessidades clínicas específicas, criança e adolescente, gestante, que a gente precisa avaliar o principal medicamento, a principal posologia para o tratamento dessas infecções sexualmente transmissíveis, ok? Isso tudo vocês encontram no protocolo clínico de diretriz terapêutica. Mas se for sífilis, principal medicamento que a gente tem, benzilpenicilina, gonorreia, ceftriaxona, azitromicina, clamídia, azitromicina e tricomonise. E no final da aula eu vou trazer para vocês umas coisinhas novas que teve no congresso, que vai ser muito importante, principalmente para clamídia e gonorreia, ok? Para profilaxia. E aí, como eu contei para vocês, quando a gente fala sobre infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem que tratar as parcerias sexuais. Então, a gente tem que comunicar no cartão, e aí vamos supor, na parte A do cartão tem que conter classificação internacional de doença, que é o CID, o número do prontuário, nome do caso indicado, dados da parceria, nome, endereço, data do preenchimento e assinatura do profissional de saúde que preencheu o cartão. Na parte B, deve conter o CID, o número do prontuário, dados da parceria sexual, nome e endereço, mensagem com solicitação de comparecimento ao serviço de saúde, nome e endereço da unidade de saúde para atendimento, data de preenchimento e assinatura do profissional de saúde e comunicação por correspondência e outros meios. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa comunicação por correspondência e outros meios. A busca ativa tem sido fundamental para a gente rastrear as parcerias e a gente precisa, como eu estou falando aqui atualmente, como educador de saúde, a gente tem que proteger essa pessoa contra a discriminação, mostrar para ela que ali estabelecimento de saúde é altamente confiável e a ausência de coerção, ok? Por quê, gente? A gente tem percebido muito que os indivíduos, eles estão acessando o estabelecimento de saúde e aí você fala assim, você viu, Igor? Você viu o que está acontecendo? Fulano está aqui com HIV. Olha, menina, o bebê de Dona Maria nasceu com sífilis. Gente, isso é altamente perigoso. Muitas das vezes a pessoa ela não volta para o estabelecimento de saúde. Então é muito importante que a gente tenha um cuidado, o sigilo e ao mesmo tempo vincular essa pessoa, fazer com que essa pessoa acesse o serviço de forma que ela se sinta acolhida dentro do estabelecimento de saúde, tá bom? É aqui que eu contei para vocês. As infecções sexualmente transmissíveis no Brasil.
elas têm um aumento consistente, especialmente no sífilis, tem ampliado para diferentes grupos etários e tem alta proporção de casos na fase sintomática. Mas o nosso ministro da Saúde, né, ele fala, o Padilha, que alta nas infecções por HIV é explicada por maior testagem. Então, a gente está ampliando o acesso, a gente está oferecendo, por exemplo, a gestante teste duo, a gente está oferecendo a testagem rápida, o autoteste. A gente está permitindo que as pessoas tenham acesso à ampliação dessa testagem. Então, isso é muito importante, isso é fundamental, que embora a gente perceba uma tendência de crescimento, daqui a uns anos a gente vai perceber que esse crescimento ele vai decair, porque a gente já chegou no nosso platô, porque a gente está conseguindo rastrear, detectar e tratar, ok? E aí, a gente precisa integrar o rastreio dessas infecções sexualmente transmissíveis na prevenção combinada. Então, o que eu tenho que fazer na minha prática? Eu, como profissional da área de saúde, testagem integrada, então do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, vincular o indivíduo com PrEP e PEP, tem que ser uma linha de cuidado contínua, como eu estou contando para vocês aqui. Eu tenho que, se eu perceber que é um paciente que é de saúde mental, que é um paciente com alguma necessidade de tratamento micronutricionista, eu tenho que encaminhar, ok? Ampliar as pontes de redes, atenção primária com porta de entrada, serviço especializado e mais, gente. Conhecer os protocolos e os fluxos assistenciais. Por quê? Um dos maiores gargalos que a gente está tendo é que a pessoa ela chega altamente armada, achando que ela sabe tudo e muitas das vezes ela está fazendo uma administração incorreta, ela está prescrevendo medicamento incorreto e isso impacta no tratamento da pessoa também. Então vamos conhecer os fluxos assistenciais e os protocolos que estão vigentes. Por isso que é muito importante conhecer os protocolos que eu coloquei no final da aula. E aí, só para finalizar, né, a gente tem tido alguns caminhos para inovação, que isso está auxiliando muito no rastreio, no tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, ok? Então isso é muito bom. Então o que a gente precisa fazer? Aumentar a cobertura de testagem, então aumentar a atenção primária e serviço especializado, o tempo de diagnóstico, reduzir o tempo de diagnóstico, fazer ações extramuro desse estabelecimento de saúde, fazer ações não só no dezembro vermelho, que é o do HIV, outubro verde, que é de sífilis, junho amarelo, que é de hepatite. Gente, a gente tem que fazer essas ações de forma continuada. E mais, a gente tem que vincular o indivíduo no estabelecimento de saúde, vincular esse cuidado que a gente está prestando para ele, tá bom? O que eu contei para vocês que estava vindo é a Doxpep, que é a doxiciclina, é um medicamento que está em quase 80%, redução de quase 80% dos casos de clamídia e gonorreia, né, que são infecções sexualmente transmissíveis bacterianas. Então, vai ser um medicamento que já é utilizado, né, mas vai ser utilizado como profilaxia para o tratamento de gonorreia e clamídia. O Ministério da Saúde já lançou a portaria, então eles têm 6 meses, agora menos, né, para incorporar esse medicamento como uma modalidade de prevenção e mais. A PrEP injetável, que a gente tem só disponível no Brasil hoje, a PrEP de uso oral, mas agora vai ter a PrEP injetável, onde as pessoas vão poder tomar esse medicamento de 2 meses, e tem uma PrEP altamente inovadora, que é a cada 6 meses. Então a pessoa toma uma injeção, uma vacina, e aí ela fica protegida contra o vírus do HIV por 2 meses com cabotegravir e 6 meses com lenacapavir. Lenacapavir ainda não está sendo incorporado no Brasil, mas o cabotegravir está sendo, tá bom? Depois joguem na internet para vocês verem. E aí, para finalizar a nossa aula, eu só trago algumas questões que é muito importante da gente não esquecer. Quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, quando a gente fala de mandala de prevenção combinada, dentro daquela mandala ali, a gente não pode esquecer de reduzir discriminação e estigma. Por que você está falando isso, Igor? Mais de 600 pessoas que vivem com HIV têm nome divulgado por prefeitura. Isso lá na Bahia. Olha que complexo, olha que triste. Isso aqui é muito triste, de verdade. Muito triste mesmo. E por que eu estou falando isso? A informação é o antídoto contra o preconceito, discriminação e estigma. Se as pessoas elas conhecem que existe autoteste, preservativo interno e externo de lubrificante, se elas conhecem que tem medidas de prevenção, elas vão ter mais acesso. Se as pessoas têm mais acesso à informação, elas vão se prevenir, vão se tratar e vão se cuidar mais.
tá bom? Para quem quiser ver o curso de PEP, esse aqui, tá aqui o QR Code. E aqui tem outros cursos para vocês também, aspectos legais da PrEP para adolescentes, acesso e acolhimento das populações-chave do HIV no serviço de saúde, curso EAD sobre enfrentamento, estigma e discriminação e curso sobre indetectável e transmissível. Aqui estão os materiais complementares que eu falei, todos os protocolos clínicos disponíveis hoje, tá bom? O que eu uso muito nas minhas aulas, assim, que é o Guia de Atuação Farmacêutica na Profilaxia de PrEP, PEP. E para finalizar, não é só de antirretrovirais que vivem as pessoas com HIV. Não adianta oferecer tratamento como prevenção se o paciente não for atendido de maneira integral. Então essa é a minha mensagem, espero que vocês tenham absorvido o conhecimento de alguma forma. Falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, falar sobre HIV, sífilis, doenças negligenciadas é muito importante, tá bom? E nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem um papel muito importante na difusão de conhecimento e mais, na redução de estigma e discriminação. Se alguém quiser entrar em contato, aqui está o meu e-mail, aqui está o meu Instagram, meu LinkedIn. Se alguém quiser ter mais informações, pedir documentos, pedir ajuda para instituir esse serviço, enfim, eu estou altamente disponível, pode mandar mensagem, aqui estão os meus contatos, e eu agradeço mais uma vez a possibilidade, a oportunidade de estar falando aqui para vocês. Espero que vocês consigam absorver toda a oferta, né, de palestras e curso desse congresso, porque é um congresso maravilhoso e eu fiquei altamente feliz em estar fazendo parte deles. Muito obrigado, pessoal!